Irmãos, vamos abrir em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, vamos ler a partir do verso 5. A palavra nos fala assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, disse o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ora, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Irmãos, esse é o primeiro ponto que nós precisamos, que o Senhor, quando Ele tem um encontro com cada um de nós, e penso que todos nós aqui já tivemos essa certeza, é que o Senhor, Ele fala aos nossos corações que Ele nos ama, né? Ele nos ama, porque esse verso 5 precisa estar muito claro em cada um de nós, em cada coração aqui, porque foi Ele quem nos chamou, foi Ele que nos encontrou, e foi Ele que nos capacitou a nos curvar diante dEle. Então é muito lindo você ouvir a palavra dizer assim, o Senhor falando ao profeta pelo Espírito aqui, e para nós também: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, né? E é lindo você ir para o Novo Testamento e ver lá em Efésios, que nós fomos chamados pelo Senhor antes da fundação do mundo, né? Ele nos chamou. Então, irmãos, isso é muito precioso para nós. Para quê? Para saber que o Senhor nos ama. O Senhor é quem nos dá a graça. O Senhor é aquele que nos conduz em todos os momentos da nossa vida. E então esse primeiro verso precisa ficar muito claro nos nossos corações, que Ele não vai nos abandonar, né? Tem um texto aqui mesmo, irmãos, em Jeremias, que tem assombrado o meu coração. Quando o Senhor, vamos ver esse texto para nós voltar para ver o verso 6. Aqui no capítulo 2, a partir do verso 7, a partir do verso 9, ele fala assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos e vossos filhos pleitearei, né? Mas veja o verso 10 falando assim: sai às terras do mar, de Chipre, e vede, mandai mensageiro a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Irmãos, esse texto precisa chocar o nosso coração, porque o Senhor, então, Ele diz assim: eu vou pleitear com vocês até o fim, com os filhos de vocês, mas olha, passem
Passem pelos reinos, pelos povos, e veja, esses povos eles têm deuses, vê se eles trocam os deuses deles, vê se eles trocam, eles pegam, não, afinal de contas, esse Deus aqui vamos tirar fora e vamos colocar outro. Esses povos pagãos não trocam seus deuses, mas o meu povo trocou a sua glória. Veja como que o Senhor se apresenta aqui, né? O meu povo trocou a sua glória, né? Então isso precisa ficar muito claro, nós precisamos temer muito diante do Senhor, e porque nós podemos sim, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada pelo chamamento do Senhor, nós podemos trocar sim a glória do Senhor por aquilo que é do mundo, por aquilo que é nosso mesmo. Então nós precisamos atentar, e no meio de tudo isso nós precisamos ver que o Senhor nos ama, o Senhor é aquele que nos chamou, o Senhor é aquele que entregou-se o melhor que Ele tinha por cada um de nós. Então isso vai nos dar o quê? Vai nos dar ânimo para nos voltar para Ele, para estar aos pés dEle, para não trocar o nosso Deus precioso, para não trocar a glória que Ele tem dado aos seus filhos, né, por outra coisa que nós possamos buscar no mundo. Então é muito sério, irmãos, esse livro de Jeremias, ele traz assim muitas exortações duras para a igreja, sabe? Duras para nós, mas de contrapartida ele expressa todo o seu amor, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, né? Então vamos seguir no verso 6 de Jeremias 1. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. E o Senhor então ele fala: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Então quer dizer, quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos encontrou, Ele não quer nada da nossa carne, querendo fazer a obra dele. Então ele fala assim: você não vai, se você depender de você mesmo, você vai ser uma criança. Você vai ser sim, mas não digas que eu sou uma criança, porque eu estou aqui. Eu é quem vou te enviar. E aquilo que eu falar, e aquilo que eu mandar, você vai falar, porque eu sou contigo. Então isso não é precioso? E aí ele vai no verso 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E aqui nós precisamos perceber, irmãos, que nessa caminhada nossa, nesse andar nosso, nós vamos encontrar muitos inimigos, né? Muitos inimigos, e a gente muitas vezes pensa que são as pessoas, né, que vão ser os nossos inimigos. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não, nós vamos estar sempre numa batalha, mas quem é que vai nos livrar? O Senhor. Ele vai nos enviar e Ele vai nos livrar, né? Para que nós não caiamos. E aí vem o verso 9, assim, muito precioso. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Isso não é precioso, saber que nada é nosso, tudo é do Senhor. E esse versículo nós devemos deixar ele aqui e ir para João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14.
Veja o verso 26. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse é a palavra, esse é a preciosidade do Senhor, o Espírito Santo. É aquele que foi nos dado para quê? Para nos conduzir aonde nós devemos ir. Lembra-se que lá ele falou, então, o Senhor, Deus falou para Jeremias, né? Tocou nos seus lábios e diz: eu ponho nesse momento as minhas palavras na tua boca. E aqui o Espírito, e aqui então o Senhor, depois de ser glorificado, nosso Senhor Jesus, enviou o Espírito, né? Exaltado, enviou o Espírito para quê? Para que o Espírito nos conduzisse em todos os nossos caminhos, né? Vamos mais um pouquinho aqui no verso, no capítulo 16 de João mesmo. 16, veja o verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Então, irmãos, a partir do momento em que nós cremos no Senhor, por quê? Porque Ele nos separou antes da fundação do mundo para Ele, né? E em João mesmo aqui ele diz aqui no capítulo 15, que nós estamos aqui, no verso 16, ele diz que não foi nós que o escolhemos, Ele que nos escolheu, né? Então Ele nos escolheu para um objetivo, para nos dar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo então nos guie a tudo aquilo que Ele tem para nós, né? E não naquilo que nós achamos ou nós queremos. Então nós precisamos estar muito atentos. Por quê, irmãos, que nós precisamos estar atentos? Porque nós podemos apagar o Espírito Santo. Tessalonicenses. Efésios vai falar que nós podemos entristecer. 1 Tessalonicenses vai falar que nós podemos apagar, né? O Espírito Santo ele veio para nos conduzir, nos dar dons, para que nós possamos exercer esses dons. E o que é apagar o Espírito? É nós não permitir que esses dons seja manifestado através de nós. Aí eu endurecer o meu coração, ou eu receber da palavra e não expor aquilo que o Espírito quer que eu trabalhe, né? Porque Ele me deu, a partir do momento que eu criei no Senhor, eu fui selado com o Espírito Santo, aquilo que fala em Efésios, fui selado para quê? Para o trabalho, para a guerra, para servir aos irmãos. E eu posso apagar sim o Espírito, não exercendo aquilo que o Espírito tem dado para mim. Esse é um perigo muito grande para cada um de nós, né? Para quê? Para que então o Espírito possa realmente, para que nós possamos ser útil e ser conduzido pelo Espírito, nós devemos ter sim aquilo que a palavra de Deus diz: tempo com a palavra, tempo em oração e comunhão com os irmãos, para que o Espírito então possa fluir através de nós e nós poder ouvir a voz dele, porque ele é aquele que vai nos guiar a toda a verdade. Se nós não der ouvido para o Espírito Santo, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos andar segundo os nossos conceitos, né? E nós podemos até ser bons, afinal de contas eu posso até ministrar a palavra, né?
na carne, mas isso não vai gerar vida, porque só quem gera vida é o Espírito Santo. Então nós precisamos, irmãos, estar atento na nossa vida, na minha vida, né? Cada um de nós. Por quê? Irmãos, eu imagino Paulo, com toda a bagagem que ele tinha, dependência do Senhor, conduzido. Ele diz assim, ó, eu esmurro meu corpo, reduzo ele à escravidão, para que eu tenha pregado a muitos e eu posso ser reprovado. Isso diz o que para nós, irmão? Que nós devemos estar em oração, vigiando, no Espírito o tempo todo, né? Podendo receber os frutos do Espírito, e aqueles frutos do Espírito que estão ali em Gálatas, eles servem para quê? Para que nós possamos servir a igreja, servir aí fora, né? Tem algo ali muito precioso que ali fala que primeiro fruto, amor, paz, benignidade, bondade, né? Mansidão, domínio próprio. Esse é algo que nós precisamos, todos eles são preciosos, mas o domínio próprio é aquilo que nós precisamos ter muito claro na nossa mente, é aquilo que nós vimos lá, o Senhor dizendo a Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci, sabe? Então, se nós tivermos essa clareza em nosso coração, ninguém vai nos tirar os nossos olhos da meta que é Cristo Jesus, o domínio próprio, sabe? Isso é que nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, me dê, porque nós vivemos muito pelo sentimento. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou assim, né? O domínio próprio, Paulo tinha isso muito claro na sua mente. Paulo, ele diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar contente, sei ter fartura, como sei. Por quê? Porque ele tinha uma clareza que o alvo dele era Cristo, o domínio que ele tinha. Nada te persuadia, Paulo, né? E isso que precisa ser em nossos corações. Para quê? Para que o Espírito nos guie. O Espírito é aquele que tem a incumbência de nos levar, de apontar, de revelar Cristo e as suas insondáveis riquezas, nos conformando com a imagem de Cristo, né? Então, irmãos, como nós precisamos, nesses dias de luta, quando o Senhor, nosso Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja, nós precisamos de um arrependimento genuíno, sabe? Um arrependimento de mudança de vida, sabe? Porque nós temos vivido muito para nós. E eu nem quero aqui colocar nós, porque quando eu coloco nós, eu posso querer me excluir, certo? E eu quero colocar eu tenho vivido muito para mim, eu tenho vivido muito sem ouvir a voz do Espírito Santo, e eu preciso de um genuíno arrependimento, para que então o Senhor possa trabalhar em mim. Porque, irmãos, se o Espírito Santo achar 2 corações, 3 corações no nosso meio aqui, dizendo: Senhor, eu estou aqui, irmãos, ele incendeia essa cidade. E nós precisamos clamar por isso, para que o Espírito realmente possa nos usar,
para que então nós não apaguemos, e sim nós honremos o Espírito, que é aquele que foi nos dado como ajudador, né? Paracleto é aquele que está ao lado, nos levando, nos ajudando. O Espírito Santo, ele foi nos dado para nos conduzir a Cristo. Então, irmãos, como nós precisamos. E eu não quero demorar muito aqui para nós ter um período de oração, sabe? E penso que nas quartas-feiras nós devemos ter uma pequena palavra só e orarmos, sabe? Orarmos, porque nós precisamos que o Espírito Santo nos fale aos nossos corações que nós precisamos de um genuíno arrependimento. Eu preciso. Agora, cada um de nós devemos ir aos pés do Senhor e ver como é que está a nossa condição diante dessa maravilhosa palavra que ele diz assim, ó: eu te conheci antes, eu te chamei antes da fundação do mundo, eu te escolhi, né? Agora, o que nós estamos fazendo com essa escolha? Isso precisa ser a nossa pergunta, e que os irmãos tenham liberdade nesse momento de clamarmos ao Senhor, né, um após o outro. Não tenhamos vergonha, porque nós estamos diante do trono da graça, diante do Rei dos Reis, né? E esse Rei dos Reis nos conhece, Ele nos conhece, Ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Por que nós muitas vezes não recebemos as nossas orações, muitas vezes não são ouvidas? Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que a nossa oração está só da boca para fora, mas nós precisamos pedir que Ele limpe o nosso coração, amém?